As obras de construção civil se constituem em atividades convariáveis que se desenvolvem em um espaço sujeito ao dinamismo e à mutação. Diante disso, o gerenciamento e o planejamento da obra não é uma das atividades mais fáceis de ser realizada dentro do contexto da construção. E muitos construtores e engenheiros que são responsáveis pelo gerenciamento e pela construção, se utilizam de improvisações e métodos ineficientes, valendo-se o engenheiro apenas de sua experiência e sua capacidade de administrar os assuntos apenas durante o decorrer da obra, o que acaba acarretando consequências desastrosas para uma construção e, por extensão, para a economia da construtora. Portanto, é importante, em vias de tempo, economia, sustentabilidade, controlar o processo de organização. Desta forma, se pensando em planejamento. Portanto, nesta série de vídeos, eu estarei apresentando de forma didática e resumida, por meio de teoria, documentos e utilizando o programa MS Project da Microsoft. Eu vou estar aplicando essas metodologias ao contexto de planejamento e controle de obra, dentro do processo construtivo. Portanto, eu espero que vocês gostem dessa série de vídeos. Nessa primeira aula, eu estarei apresentando os benefícios de se ter uma obra bem planejada e organizada. Estarei apresentando alguns pontos importantes que, aplicados ao planejamento, vão agregar valor ao nosso produto, à nossa obra, à nossa construtora e à nossa profissão. Bom, eu vou falar sobre o planejamento e o controle de obras. Neste vídeo eu apresento os principais benefícios do planejamento. Aqui estão listados alguns pontos relacionados aos benefícios do planejamento. No momento em que o gestor ele planeja uma obra, esse gestor ele tanto pode ser engenheiro civil, quanto mestre de obra, quanto o próprio construtor. Então, no momento em que esse gestor ele planeja uma obra, ele vai adquirir para si um alto grau de conhecimento a respeito do empreendimento. Isso vai lhe permitir ser mais eficiente na condução dos trabalhos. Eu vou estar abordando cada um desses pontos de forma individual. O primeiro principal benefício do planejamento é o conhecimento pleno da obra. Então, durante a elaboração do planejamento, o profissional ele vai fazer estudos a respeito dos projetos. Ele vai analisar o método construtivo, vai identificar as produtividades que serão consideradas no orçamento e, a partir daí, ele vai determinar o período trabalhável em cada tipo de serviço. Por exemplo, concretagem, terraplenagem, entre outros. Outro ponto é a detecção de situações desfavoráveis. A previsão oportuna de situações desfavoráveis e de indícios que estão em desconformidade, isso vai permitir ao gerente da obra ele tomar providências a tempo, adotando para isso medidas preventivas e corretivas que já foram esperadas, que já foram planejadas para acontecer. Então, o engenheiro ele vai adquirir uma ótima detecção de situações desfavoráveis através da utilização do planejamento. Bom, observe aqui na imagem. Eu tenho um gráfico onde eu tenho no meu eixo das abscissas do tempo e no meu eixo das ordenadas o grau de oportunidade. Eu tenho duas áreas, a oportunidade construtiva e a oportunidade destrutiva. A oportunidade construtiva, ela engloba a concepção, o desenvolvimento e a parte de execução do meu processo construtivo. Então, observem que, na medida que o tempo passa, o potencial para agregar valor, ele cai. E relembrando, agregar valor significa adicionar características àquele item que não eram normais a ele. Então, isso é um exemplo. Existem várias definições sobre agregar valor. Então, um potencial para agregar valor, ele vai diminuindo ao longo do tempo, porque a gente vai entrando dentro da oportunidade destrutiva, que engloba ali apenas a etapa de, basicamente, finalização e parte da execução também. E observem também, dentro da oportunidade construtiva, o período
em que se pode alterar o rumo do serviço ou do próprio planejamento a um custo relativamente baixo. O custo está ali lá embaixo. Então, esse é o momento de alterar o rumo do serviço a um custo relativamente baixo. Bom, sobre a agilidade de decisões, o que é que a gente pode observar? O planejamento e o controle, eles vão permitir uma visão real da obra. Então, isso vai servir de base confiável para as decisões gerenciais, como, por exemplo, mobilização e desmobilização de equipamentos, aceleração de serviços, introdução de trabalho à noite, aumento da equipe, entre outros. Outro ponto é a relação com o orçamento. Então, quando o gestor ele se utiliza das premissas de índices, de produtividade e de dimensionamento de equipes que são empregadas no orçamento, esse gestor ele vai estar unindo o orçamento com o planejamento. Isso vai permitir tornar possível avaliar inadequações e identificar oportunidades de melhorias. Profissionalismo. O planejamento ele vai dar ar de seriedade, de maturidade e de comprometimento à obra e à empresa. Portanto, isso vai causar boa impressão, vai inspirar confiança nos clientes e vai ajudar a fechar negócios. As pessoas, as empresas, os clientes, eles vão observar o profissionalismo por parte da construtora e isso vai permitir um bom fluxo no funcionamento de negócios. Outro ponto aí é o referencial para acompanhamento. Observe que o cronograma que é desenvolvido dentro do planejamento, ele serve como uma importante ferramenta para o acompanhamento da obra. Isso vai permitir comparar o que foi previsto com o que foi realizado. O referencial que a gente sempre utiliza é o primeiro planejamento. Esse planejamento ele tem um nome e a gente pode chamar ele de planejamento referencial ou linha de base. Além disso, a importância desse planejamento referencial está no ponto de vista de gestão de pessoas, porque ele acaba sendo uma meta a ser buscada pelo profissional que está integrado ao desenvolvimento da construção. Outro ponto é a padronização. Bom, o planejamento, o que ele faz? Ele acaba disciplinando e unificando o entendimento de todas as equipes, tornando consensual o plano de ataque ali dentro da obra. E vai melhorar também a comunicação, porque com a falta de planejamento, o engenheiro ele acaba tendo uma obra dentro da cabeça dele, o mestre de obras acaba tendo uma obra dentro da cabeça dele e o fiscal ainda outra obra dentro da cabeça dele. O planejamento ele se mostra um bom benefício dentro da minha padronização para toda a equipe envolvida naquela construção. Outro ponto aí é a otimização da alocação de recursos. Observe que, através da análise do planejamento, o gerente da obra ele vai jogar com as folgas das atividades e ali ele vai tomar decisões importantes, como, por exemplo, nivelar recursos, protelar e alocar determinados equipamentos. Bom, outro ponto importante dentro do planejamento de obras é a criação de dados históricos. O planejamento de uma obra ele vai servir de base para o desenvolvimento do cronograma e vai servir de base para a utilização como memória da obra, como memória da empresa. Então, essa documentação é muito importante e a gente pode estar aplicando ela na obra através de diários de obra, onde a gente consegue ali registrar diariamente todos os pontos, todos os trabalhos realizados naquele período, dentro daquele período de tempo. Então, o diário de obra é uma ferramenta muito importante que está relacionada